Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome do Adurne Sindicato, iniciamos neste momento a cerimônia de abertura da segunda edição do projeto Diálogos, com a palestra do sociólogo Gessé Souza. O encontro objetiva discutir a realidade da conjuntura brasileira a partir da análise social, política e econômica. Neste evento, Gessé Souza lança o seu mais recente livro, A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Para compor a mesa diretiva, convidamos o presidente do Adurne Sindicato, o Wellington Duarte. O presidente do Conselho Administrativo da Cooperativa Cultural Universitária, Alex Galeno. Neste momento, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades. Professora Maria Arlete Duarte, diretora do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFRN. George Câmara, presidente do PCdoB de Natal. André Horta, secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte. Ângela Lobo, vice-presidente da Atens UFRN. Olavo Ataíde, representante do gabinete da senadora Fátima Bezerra. Fátima Viana, diretora do Sindipetro RN. Ouviremos agora o presidente do Conselho Administrativo da Cooperativa Cultural Universitária, Alex Galeno. Boa tarde a todos. Em nome da Cooperativa Cultural, que é um espaço ali no Centro de Convivência de uma livraria cooperativa nesse ramo único no Brasil, a gente quer dar as boas-vindas ao Gessé e a todos presentes e dizer que é um espaço de resistência intelectual, política e de resistência, eu diria também, do ponto de vista das humanidades nesse tempo de perplexidade política, econômica e eu diria que perplexidade também ética e intelectual. Pensando, talvez, em uma frase rápida para concluir aqui, que todos estão aqui à espera da fala principal, está me lembrando muito de uma expressão do José Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, que ele costumava dizer o seguinte: em tempo de perplexidade, geralmente não sabemos o que se passa e é exatamente o que se passa. Né? Não sabemos o que se passa e é exatamente o que se passa. É um pouco a sensação que a gente está tendo no país como o nosso, de dificuldades tremendas no campo da política, em particular, e no campo econômico, e a necessidade de um debate intelectual e de um intelectual, né, do tamanho figura que é o Gessé, em ideias e também em tamanho físico. Gessé, seja muito bem-vindo novamente ao nosso espaço e tenho certeza que vamos ter uma grande tarde e de consistência e de resistência também no campo das ideias. Muito obrigado, em nome da cooperativa, eu queria registrar essa parceria. E relembrar mais uma vez essa parceria entre cooperativa e o Adurne Sindicato e agradecer ao professor João Bosco de Araújo, que foi quem teve a iniciativa de sugerir o nome, mais uma vez, do professor Gessé para esse debate. Passamos a palavra para o presidente do Adurne Sindicato, Wellington Duarte. Boa tarde a todos e todas. Farei como Alex, né, telegráfico, para que a verdadeira estrela da tarde tenha a oportunidade de debater conosco o objeto do livro dele. O Adurne Sindicato, nesse projeto de diálogo, junto com a cooperativa, tem tido a ousadia de trazer pessoas como Gessé, que é do nosso campo, do campo do estudo, da academia, mas que dialoga com todos os segmentos da sociedade. E até pelo quantitativo que está aqui no auditório, que ficou lotado, nós fomos ousados porque fizemos isso em menos de uma semana. Foi uma coisa assim que, graças ao professor João Bosco, nós tivemos a oportunidade de falar com o Gessé e trazê-lo, e por isso que o espaço que nós conseguimos foi esse espaço aqui. Por isso que nós pedimos desculpa pela lotação esgotada e pelo fato de algumas pessoas estarem em pé. Mas é assim que hoje o movimento sindical trabalha. Ele trabalha por demanda e a gente tem que fazer isso. E lembrando também que dentro desse projeto, na próxima terça-feira, Gessé e Alex, Tânia Bacelar também veio ao projeto Diálogos, que será aqui no vizinho do nosso Centro de Ciências Sociais Aplicadas.
Então, o nosso sindicato, ele é, eu diria, atrevido nesse sentido, de trazer personalidades para que a academia e a sociedade possam ter um espaço maior, inclusive para construir uma frente de luta contra o que nós estamos passando. Inclusive, o Adunte Sindicato confeccionou este adesivo de carro, que é exatamente a expressão do perigo que nós estamos vivendo, né? Nós hoje estamos aqui graças ao esforço do Centro de Educação, mas também nós temos agora, a partir desse momento, de colaborar, inclusive, com os eventos que estão sendo realizados dentro da universidade. Regredimos 20 anos, sim, porque nós estamos vivenciando o que existia do governo de Fernando Henrique Cardoso. A estrutura da universidade já está nessa situação. Por isso que não é alarmismo, não é exagero da nossa parte, mas estamos vivenciando isso. De qualquer forma, o Adunte Sindicato continua nessa nossa empreitada. Nós temos Na Trilha da Democracia, o Diálogos, e desejo a todos que tenham uma grande tarde com o GECE, e vamos continuar chamando mais gente para dialogar, para construir da nossa academia e fora dela a resistência a esses tempos sombrios que nós estamos vivendo, a resistência ao golpe. Obrigado. Agradecemos a presença dos componentes da mesa diretiva e convidamos o professor Alex Galeno a ocupar lugar no auditório para assistir à continuidade da programação. Pedimos ao... Pedimos ao professor Wellington Duarte que, por gentileza, faça a apresentação do nosso convidado. Bom, o professor Gessé Souza é professor titular de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense, formado em Direito pela Universidade de Brasília, concluiu o mestrado em Sociologia pela mesma instituição em 1986. Em 91, doutorou-se em Sociologia na Alemanha, país onde obteve a livre docência nessa mesma disciplina em 2006. Também fez pós-doutorado em Sociologia na New School for Social Research de Nova York. Escreveu e organizou nada menos do que 23 livros, em português, inglês e alemão, entre eles a obra que lança hoje, A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Em 2 de abril de 2015, foi nomeado pela Presidência da República ao cargo de presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Foi demitido, obviamente, por esse governo golpista logo após o golpe. Claro. Então, convidamos o professor Gessé. Meia hora. A única ressalva que eu faço é essa simpática do Wellington fazer eu pedir demissão, isso é muito diferente. De estar aqui mais uma vez, eu venho já aqui é minha cidade natal, né? Sou sempre recebido de um modo muito especial e muito carinhoso por vocês todos. E, enfim, mais uma, mas dessa vez é mais especial do que todas as outras, né? Essa vez é mais especial do que todas as outras porque a pessoa mais importante da minha vida está assistindo pela primeira vez uma palestra minha, que é a minha mãe, Elza Freire. Eu peço uma salva de palmas a ela. E é quem eu devo todas as coisas que eu pude obter fazer na vida. Oi? O microfone? Desculpa. Vamos lá. A ambição desse livro, ela não é pequena. Eu ia brincar com vocês um pouco, mas enfim, ela não é pequena. O que eu tentei fazer nesse livro foi reinterpretar o Brasil, né? E por um motivo muito simples. O Brasil foi, até hoje, muito mal interpretado, né? A prova é exatamente o que nós estamos vivenciando agora, né? Ou seja, os seres humanos não são abelhas nem são formigas.
a formiga e a abelha recebem um DNA genético e o seu comportamento não muda em 1 milhão de anos, né? Os seres humanos, né? A principal singularidade dos seres humanos, né? Que eles não têm DNA para antever o seu comportamento, e o comportamento humano, quer a gente saiba disso ou não, e normalmente a gente não sabe disso. A coisa mais importante na nossa vida, a gente não sabe, né? Os seres humanos têm o seu comportamento determinado por ideias, né? A gente faz o que faz porque a gente se deixa esclarecer ou se deixa enganar por ideias, né? Então, nós estamos na situação que nós estamos, né? Antes de tudo, porque nós fomos guiados até hoje por ideias falsas. Esse é o ponto, né? Então, não é simplesmente para tirar onda que eu fiz esse esforço, ou seja, né? Refazer essa interpretação, mas porque a que nós temos hoje, e a que é hegemônica entre nós, nos levou aonde nós estamos, né? Ou seja, nos levou na injustiça, na desigualdade, na fome, na miséria, né? No roubo, na fraude institucional que nós estamos vivenciando hoje. Isso tem a ver com ideias que foram montadas aqui, que foram construídas aqui, né? E que, infelizmente, são ideias que são hegemônicas na direita e na esquerda até hoje, né? O que explica também, né, o fato de que a esquerda sempre foi ingênua o bastante de se deixar abater por golpes de Estado sucessivos, tem a ver com ideias. Esse é o ponto principal, né? O nosso comportamento, o que a gente faz ou deixa de fazer, é motivado por ideias, né? Eu digo isso dessa forma, né? Porque, enfim, o capitalismo, por razões que não vem ao caso aqui, nos põe nos faz esquecer desse elemento ideal, do mesmo modo como nos faz esquecer do elemento moral, que é extremamente importante para a vida de cada um. A gente não percebe nem o mundo ideal, nem o mundo moral que nos guia. A gente só vê dinheiro e poder e coisas que tenham materialidade, né? Isso tem a ver com a nossa época histórica, não é isso? Né? Agora, as ideias são importantes, né? Que ideias são essas que nos fizeram de imbecis já há 100 anos, né? E nos levaram a esse estado que nós estamos hoje? Que ideias são essas e quem as construiu? Quem as articulou e quem pagou por elas? Né? Esse é o ponto que eu acho interessante que a gente discuta, e foi o que eu tentei discutir nesse último livro. Ora, a ideia que é hegemônica entre nós, que a gente aprende com 5 anos, todos nós aprendemos com 5 anos, essa balela, não é isso? É que a gente vem de Portugal, não é isso? É ou não é? Ou alguém aprendeu alguma outra coisa na escola? Não é isso? A gente vem de Portugal, é uma mentira, é uma balela, como a gente vai ver a seguir, não é isso? E essa balela tem o fato, quer dizer, traz consigo não só o fato de que, né, nós somos assim, uma espécie de continuação de Portugal, mas de uma continuação de Portugal montada a partir da corrupção, né? A gente herda o gene da corrupção em Portugal, e um gene que se hospeda num lugar muito específico chamado Estado, não é isso? O tema do patrimonialismo, né? E que esse é o grande mal da nação brasileira, etc, etc, né? É isso que a gente aprende desde 5 anos, e depois é isso que a gente aprende nas universidades até hoje, né? Essa é a leitura hegemônica, né? É a leitura que vai formar não só os meninos e as meninas do país inteiro, como é a leitura também que vai formar todas as elites jurídicas,
das relações, das ciências sociais, da engenharia e tal, todas elas vão ser montadas por essa bobagem, por essa mentira, né? É bobagem e é mentira, né? Primeiro, por que é bobagem, né? Ora, é bobagem porque o tema da transmissão cultural não se dá pelo sangue, né? Não é por uma picada de mosquito, né? Nem é também por conta de uma chuva. Não é uma chuva que dá, nem a gente pega pelo ar. Não é assim que se dá a transmissão cultural, embora o leigo pense que seja assim, né? Claro, aí a pessoa pensa, se meu avô é italiano, eu sou italiano, né? Uma balela, depende, né? Se as condições sociais forem outras, você só tem o sangue do seu avô italiano. Nada mais do que isso, né? A transmissão cultural se dá pela eficácia, pela força cotidiana da ação de instituições, tá? E não pelo sangue. Não é isso? Qual era a instituição central, fundante, que influenciou e estimulou todas as outras no Brasil a partir do ano de 1532? A escravidão. Não é isso? Não? A escravidão não existia em Portugal, a não ser de modo extremamente marginal. Não? Aí como é que o cara diz que nós somos continuação de Portugal? Dá para sacar o tamanho da bobagem que é? Não? Nós somos montados como? Se nós não somos, se essa coisa não vem pelo sangue, nem se transmite por conta de uma picada de mosquito. Vem como? Ora, as instituições que nos moldam, né? Instituições como a família, por exemplo. Né? Não é isso? Né? Quer dizer, a família, o pai e a mãe, ou quem represente esse papel, né? É de certo modo engolido pelos filhos, né? Que reproduzem isso. Né? Aí não é só o jeito de andar do pai, que uma criança de 2 ou 3 anos imita perfeitamente, que a gente fica rindo, brincando, né? Não é só isso, né? É toda uma visão de mundo, né? Não é isso? É todo uma construção de privilégios ou de ausência deles. Aonde estão os privilégios que a família transmite? Ó, uma família que transmite disciplina, autocontrole, né? Pensamento prospectivo, autoconfiança, etc. Né? Capacidade de concentração, né? Mas se você viu o seu pai lendo, etc., ou a sua mãe contando histórias cheias de fantasias para você, você vai estimular o amor à leitura, né? O seu hábito à leitura. Quando chegar na escola, você já vai estar formado, você já vai ser um campeão disso. Né? Os seres humanos são montados desse modo. Né? Afeto, o amor, no fundo. Né? O amor dos filhos pelo pai e pela mãe, né? Faz com que ele se monte como... É claro que se é uma família que não transmite nada disso, como são as famílias dos nossos pobres, nossos muito pobres, 40% dos brasileiros não tem uma família assim, né? Tem uma família monoparental, né? Uma mãe, 4, 5 maridos, né? Cada um de um pai. Não é isso? Quer dizer, enfrentando todas as dificuldades sem estímulos para a escola, né? Por isso essa classe toda sai como analfabeta funcional depois. Né? Ou seja, família, escola é pré-requisito para o mercado de trabalho. Isso aqui é uma classe social. Classe social não é a renda que você só recebe quando você é adulto. É a história do adulto, é a pré-história desse adulto. Somos quem nós somos, né? Algumas classes com carências absurdas e outras classes com privilégios, etc. Né? E a escravidão aqui montou um tipo de família muito, muito específico. Né? A família das nossas classes excluídas, que é a família dos ex-escravos, continua do mesmo modo. Né? É a não família, é a família desestruturada, é a família abandonada, desprezada, humilhada.
que cumpre trabalhos que o escravo doméstico cumpria 500 anos atrás, cumpre exatamente a mesma coisa, lava a casa da classe média, cuida dos filhos, faz a comida, você rouba a preço vil, esse tempo precioso, condena uma classe inteira à eterna miséria, e usa o seu tempo livre para outras coisas, para se investir em outras coisas, etc. Não é isso? Ou seja, a escravidão continuou até hoje. Aonde importa. Aí a gente diz que a gente vem de Portugal, pelo amor de Deus. Portugal não tem nada a ver com isso. Coitado de Portugal. As pessoas eram portugueses, de repente, que estavam comandando esse processo, falavam português, mas não tem nada a ver com Portugal aqui. O senhor de terras e gente não tinha ninguém acima dele aqui. Em Portugal tinha. A igreja estava acima desse pessoal todo. O rei estava acima desse pessoal todo. Tinham leis que eram aplicáveis a eles. Aqui não tinha nenhuma lei que era aplicável a eles. Era o mandonismo. Ou seja, essa elite vem daí. A elite que faz o que faz hoje em dia, pega o petróleo, dá para os americanos e franceses e fica com a parte dele no bolso e nos nega o futuro, é uma elite que fazia a mesma coisa 500 anos atrás. A elite portuguesa não faz isso, não. A elite alemã não faz isso, não. A francesa também não. A elite chinesa também não. Ela comemora cada ano o aumento do salário do trabalhador médio chinês. De onde vem a nossa elite? De onde vem nossos excluídos, então? Portugal não tem nada a ver com isso. É uma bobagem. É uma bobagem. A gente tem que dar o nome que as coisas são e dessacralizar esse tipo de coisa. Eu digo as coisas desse modo para tirar a aura de sagrado dessas coisas, que são ditos, que foram um pseudo suposto conhecimento criado pelas nossas vacas sagradas, os grandes pensadores intelectuais que montaram essa história para o Brasil, não é isso? E que é uma mentira, não vale um centavo furado. Nos levaram a esse estado atual que nós estamos hoje. E esse pessoal é admirado pela direita e pela esquerda. É essa elite que se mantém tal qual a escravidão. Se mantém por quê? Tal qual. Porque se você não sabe quem você é, como é que você vai se criticar? Não é isso? Quem não se critica, não existe processo de aprendizado possível. Então você repete. A compulsão à repetição. Você faz o mesmo sempre. É exatamente isso que nós temos com as classes principais, por exemplo, que vem exatamente do mesmo modo. Essa nossa elite do saque da rapina, do saque de curto prazo, da rapina, do roubo de curto prazo. A gente tem uma quadrilha de ladrões no Estado, não é isso? Pago, mas esse pessoal não está no Estado porque eles têm poder para estar no Estado. Eles estão no Estado porque eles são lacaios da fração monetária que manda nesse país, ou seja, essa herança portuguesa é uma balela, mas essa interpretação sobre o Brasil, ela não foi construída em 1500, ela foi construída em 1920 e 1930 por uma razão muito peculiar, que é o que a gente vai discutir agora. Ou seja, a gente tem aqui, e a escravidão entre nós, como vocês sabem, foi a mais longeva do planeta inteiro, só acabou no alvorecer do século XX, quase, em 1888. E quando, no alvorecer do século XX, as outras classes do capitalismo industrial começam a se construir entre nós, a classe trabalhadora, acima dessa ralé de novos escravos, e a classe média, que são tipicamente as classes do capitalismo moderno, não é isso? A elite se defrontou com uma questão que nunca tinha enfrentado antes. Foi a perda do poder político. Isso aconteceu em 1930, como vocês sabem, com Getúlio Vargas. Não é isso? O movimento
social e político que levou à Revolução de 1930 foi o tenentismo, né, que começa em 1920, 1922, ou seja, a década de 20 inteira, né, e esse movimento é inspirado pelas ideias do tenentismo de classe média, ou seja, o nosso primeiro movimento histórico de classe média, né? Esse movimento de classe média apontava o moralismo da classe média, que em si o moralismo não é uma coisa ruim. Você se chocar, você se indignar com as coisas em si não é o mal. Essa classe média se indignava com a forma de dominação aristocrática dessa elite e que esse moralismo apontava tanto para a esquerda quanto para a direita nessa ocasião. Tanto que Luiz Carlos Prestes era um ex-tenentista e vai fundar o Partido Comunista Brasileiro, né? Tinha gente que estava à direita de Getúlio e tinha gente que estava com Getúlio, ou seja, era um moralismo que apontava para todas as direções políticas possíveis, né? E essa rebeldia da classe média retira o poder da elite paulista, que era, né, não é uma elite nem melhor, nem pior do que nenhuma outra elite entre nós, simplesmente é mais forte, né? É simplesmente a mais importante, né? E é aquilo que vai mandar nas outras, né? Essa elite paulista, né, percebe o quê? Ora, se eu deixar, quer dizer, com os escravos, com os novos escravos, eu posso descer o pau, né? Posso mandar a polícia matar. Com os trabalhadores também. A primeira grande greve entre nós, que vai ser em 1917, né, a elite manda a polícia descer o sabre nos trabalhadores. Centenas são mortos a sabre, esposa, filho, etc. Né? Depois, quando a greve se mantém ainda assim, e os proprietários são obrigados a fazer concessões aos trabalhadores, logo depois engana os trabalhadores, não cumpre nada do que foi prometido e ainda manda matar e exilar os líderes dessa greve, né? Ou seja, a elite trata e tratou os trabalhadores do mesmo modo como os escravos, os novos e os velhos, né? Ou seja, na pancada, no engano, no engodo, na fraude, né? Agora, com a classe média, eles viram que a questão era outra. Por quê? Porque a classe média é mais poderosa, a classe média tem conhecimento, tem espírito, etc. Né? É mais articulada, né? E eles haviam pela primeira vez perdido o poder a partir de um movimento inspirado pela classe média, né? O que é que essa elite faz? Essa elite não foi burra, pessoal. Isso, olha, a classe média a gente vai ter que cooptar, comprar de outro modo. A gente vai ter que comprar a classe média pelo pseudo-convencimento. Não é isso? Como é que você monta a cooptação pelo convencimento em termos modernos? Olha, a grande expressão vai ser a esfera pública, aí no caso, né? Os debates, a esfera das opiniões, e você que já tinha as fazendas do interior e as fábricas nas cidades, você constrói, ou seja, o poder material, a propriedade material, né? Você vai agora construir o quê? Construir um poder simbólico agora, né? Que poder simbólico é esse? Ou seja, você tem que construir fábricas agora, não de macarrão e de roupas e tal, mas fábricas de opiniões. Fábricas de opiniões. É isso que os grandes jornais, é isso que a imprensa é, né? Livrarias, editoras, etc. Você vai criar todo um campo, né? Que tem a ver com dinheiro, porque você precisa ter essas fábricas, é só gente de dinheiro que pode ter isso, né? E isso foi efetivamente construído em São Paulo do modo mais radical e consequente. Mas essa elite paulista, né, percebeu também, né, que os jornais e a imprensa, né, só distribuem opinião. A imprensa não cria as ideias que ela veicula. Quem constrói as ideias são os especialistas com o prestígio e o treinamento para isso, né? Que são os intelectuais, né? E aí o que foi que essa elite fez? Olha, montou a USP, a Universidade de São Paulo. É isso que precisa? Então a gente monta. Isso foi dito, né? Perdemos o poder político,
mas vamos construir uma esfera ideológica para retomá-lo e para que a gente nunca o perca mais. Né? O terreno da USP é da família dos Mesquita, donos do jornal Estado de São Paulo. Né? A USP, como universidade de maior prestígio, vai formar depois vários dos professores das outras universidades e vai, com o seu prestígio, influenciar o pensamento que vai ser ensinado em todas as outras universidades e que vai formar todas as elites que se formam no país inteiro. Né? E o que é que eles vão ensinar? Eles vão ensinar agora uma perspectiva, uma interpretação e uma compreensão do Brasil de tal modo que a heterodoxia rebelde da classe média jamais aconteça de novo. Esse é o ponto central. Como você constrói isso? Não? Tem que construir ideias para engambelar, para enganar e não para esclarecer, como essa bobagem de que nós viemos de Portugal, né? E de que o nosso grande problema é a corrupção e a corrupção no Estado. Né? Você tem que fazer uma sociedade inteira, primeiro a classe média de imbecil, depois a sociedade inteira de imbecil. Né? Não é isso? Você tem que dominar o cérebro e as interpretações para depois chegar no bolso das pessoas e poder retirar o dinheiro que está no bolso delas de modo legítimo e legalizado. Né? Foi exatamente isso que essa elite fez. Jamais aconteceu outra heterodoxia entre nós, de nenhuma classe. A classe média vira capataz da elite, né? E entra sempre que a elite chama como tropa de choque dos interesses da elite, né? Que a oprime, né? Como hoje em dia. Os planos de saúde da classe média já aumentaram, alguns deles dobraram em pouco tempo. Por quê? Né? Você saiu à rua para defender os interesses dessa elite agora que acabou com a saúde pública, está acabando com todas as coisas, para que agora você pague agora, né, o suor do teu rosto, né, para que você possa ter saúde. E quem manda nisso agora são os bancos, né? Os planos de saúde são todos dos bancos, né? Então você assalta, né, o bolso de modo legalizado. Essa é a corrupção real. Né? A corrupção dos políticos e a corrupção dos tolos, dos feitos de imbecis. Não é isso? Porque é claro que há corrupção na política, né? Mas é a corrupção do lacaio, do aviãozinho do tráfico, que fica com 2 ou 3% do negócio. A boca de fumo, o assalto real, né? Oligopólio de comunicação e intermediação financeira. O roubo é deles. Né? A gente paga todo o orçamento. Né? Ninguém tem saúde, ninguém tem educação mais, não é isso? Né? Para pagar uma dívida pública que você não sabe como ela foi feita, nunca foi feita uma auditoria nessa dívida pública. Quem estuda a dívida pública no mundo sabe que a dívida pública é onde tem a roubalheira verdadeira, real, não é isso? A auditoria da dívida pública na Grécia, por exemplo, que inclusive teve que ser feita rapidamente, mas conseguiu ver que 40% eram títulos falsos. A dívida pública da Grécia foi diminuída em 40%. A nossa, se houvesse algo parecido, iria ser diminuída em 90%, 95%, porque é tudo roubo. Não? Quem conhece desse assunto sabe que foi Fernando Henrique Cardoso que na década de 20 pegou dívidas prescritas já, né? Como início desse processo até hoje. Né? Quem a estuda sabe que 98% dela é juro sobre juro, sem contrapartida. Né? Ou seja, é o assalto, o roubo mais canalha que existe. Né? Esse é o roubo. Isso é roubo. Né? Aí quando você diz que a corrupção está no Estado e que a elite poderosa está no Estado, é para que isso tudo fique invisível e a gente seja feito de imbecil e não veja o real, o que importa, e veja só o que é mera aparência, mera sobra. Né? Isso tudo foi construído por nossos grandes intelectuais. Né? Quem nos fez e nos faz de imbecis foram aqueles que a gente chama de grandes intérpretes e grandes intelectuais da sociedade brasileira.
São dois os conceitos, né? Patrimonialismo de um lado, populismo do outro. Qual é o grande serviço que o patrimonialismo presta? Né? Distorcer completamente a base do poder real, dizer que é a elite do mal e que vampiriza a sociedade como um todo está no Estado. É uma mentira, né? É óbvia hoje em dia. Esses caras só recebem mala de dinheiro, são estafeta, né? Office boy, né? Todo mundo é comprado, né? E você torna invisível o quê? A elite real, o poder real, está no mercado, que captura o Estado para os seus interesses. Você inverte, você simplesmente inverte, né? A outra grande que foi inventada na USP, obviamente, por Sérgio Buarque, e depois com uma infinidade de epígonos, Fernando Henrique Cardoso, Raimundo Fauro, Roberto da Mata, né? E 99 entre 100 estrelas de cinema, né? O outro conceito é o conceito de populismo, né? É um conceito de uma maldade, de uma perversidade enorme. O que é que você diz? O que é inventado na USP também, né? Por Francisco Verfort, e depois também com uma história de glória entre nós, né? E sempre pessoas estão meio entre a direita e a esquerda, com um pé num e um pé no outro, né? O populismo diz que tudo que vem das classes populares é inconfiável, não é isso? Porque as classes populares não têm instrução, não é? Então você já estigmatiza o próprio princípio da soberania popular, não é isso? Então você já adianta que você pode tornar o princípio máximo das democracias modernas, que é a soberania popular, limitada, porque ela vem de pessoas que não têm, isso é dito nos jornais até hoje, o tempo inteiro, não é isso? E você faz uma maldade suplementar, que é essa estigmatização e criminalização de tudo que vem do pobre, né? Está ligada ao líder, a liderança dos pobres e das lideranças populares também, porque ela já vem desde o começo, então, a suposição de que ele é manipulador da ingenuidade e da inocência desses pobres, não é isso? E a nossa história, nesses últimos 100 anos, desde que a elite comprou a intelectualidade, o poder simbólico entre nós, né? E comprar um intelectual não é só por dinheiro, como vocês bem sabem. Não é isso? Não é só. Às vezes acontece isso, né? Entende? Né? Agora, você compra um intelectual pelos mecanismos de consagração, a vaidade, né? Então você dá espaço na mídia, prêmios científicos, etc., não sei o quê, tudo para dar a impressão que é uma coisa que respeita, né? Os valores do campo científico e do campo intelectual, mas de quem é o jornal? Quem é o banco que paga os prêmios científicos? De quem são as grandes editoras? Né? Para dar a impressão que não é o dinheiro que está comprando, mas é obviamente o dinheiro que está comprando. Né? Esses dois conceitos nos dominam há 100 anos. Né? Todos os golpes de Estado é uma mistura entre eles dois. Algumas vezes um é mais importante, outra vez o outro é mais, né? Mas eles estão sempre presentes, os dois. Né? Getúlio Vargas foi assim, botaram uma bala no coração do cara, né? Com acusações de corrupção que jamais foram provadas depois, mas ele já estava morto. Né? Jango pensou reformas de base, etc., mas antes de conseguir alguma coisa já foi, né? Quer dizer, o negócio foi todo montado nos Estados Unidos, claro, né? Como todo golpe, todos os golpes da América Latina tem sempre os Estados Unidos por trás. Motivo simples, os Estados Unidos querem manter a América Latina, a África, etc., como uma espécie de quintal, não é isso? Né? Jamais pode dar um salto industrial, etc. Né? E nós somos até hoje, né, escravizados, né, por essas ideias e por essas concepções. Todas as vezes que a esquerda assumiu o poder, ou algo próximo disso, a esquerda no sentido de, né, alguma forma de comprometimento com o interesse da maioria, e não de uma ínfima elite, né, a esquerda jamais efetivamente se contrapôs a esse tipo de leitura, né?
E ela sempre apresentou o quê? Um programa econômico, né, alternativo, mais inclusivo, né, e rezou, né, uma espécie de marxismo vulgar, né, rezou porque por alguma magia as pessoas passassem a compreender que aquilo era para o bem delas e tal, e que aquilo, né, só poderia continuar a partir de uma vontade política que as pessoas jamais iriam compreender. No último caso agora de Lula, né? Quer dizer, a própria ascensão, né? Sem uma narrativa, quer dizer, inventaram uma narrativa marqueteira, essa coisa de nova classe média, que é uma bobagem, uma mentira, não é isso? E quem encampou essa narrativa e faturou em cima dela foram as igrejas evangélicas, né? Ou seja, a esquerda jamais teve uma compreensão alternativa sobre a história do Brasil, sobre a sociedade brasileira, né? E esse foi o meu desafio nesse livro, né? Reconstruir essa história, né? No último golpe, quer dizer, a canalice foi maior ainda desse casamento entre Rede Globo e Lava Jato, essa farsa dessa Lava Jato, não é isso? Foi pior ainda, porque não só envolveu essa fraude do patrimonialismo, da corrupção só da política, não é isso? E do populismo, mas houve um ataque que foi maior e mais fundo ainda, que é, no fundo, para mim, a causa mais profunda desse marasmo, desse jeito passivo e atarantado como nós todos estamos nesse instante agora. Que foi, não só, como antes, a criminalização pontual da política para expulsar o seu inimigo de classe do Estado, né? Mas a criminalização e a estigmatização da própria demanda da igualdade social entre nós. Esse ponto me parece de importância transcendental, né? Senão a gente não compreende nada do que está acontecendo agora. Como isso foi feito? Ora, quando a Rede Globo, entre 2013 e 2016, né, chama o PT inteiro de organização criminosa, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa de coisa nenhuma, nem me pondo de nenhum partido. Acho que todos os partidos entre nós, né, foram montados para serem comprados pelo mercado, obviamente, né? É o sistema político como um todo que é corrupto e é montado para ser corrupto, né? Agora, quando a Rede Globo, junto com a Lava Jato, né, vai chamar só o PT de organização criminosa, todo mundo, né? E a Lava Jato vai oficializar, legalizar esse tipo de acusação, o que isso significa? Não? Isso significa, para mim, né, porque o PT, com todas as críticas que a gente possa ter, eu, inclusive faço várias, foi o partido que teve uma inflexão histórica entre nós. O primeiro partido, né, foi construído de baixo para cima, dos pobres, né, dos sofredores, né, trabalhadores rurais, urbanos, movimentos sociais, etc. Né? O PT era e é uma espécie de confederação desses movimentos. E o que unifica todos esses movimentos e todas essas classes é precisamente a demanda por maior igualdade social, né? Princípio do que vem desde o cristianismo, obviamente, foi secularizado de uma forma política, né? Quando você diz que esse pessoal todo estava ali só para, né, quer dizer, a demanda, o valor da igualdade como maior valor cristão, né? Ele foi reduzido pela Rede Globo e pela Lava Jato a instrumento para o saque no Estado, né? Ou seja, ao invés de ser um fim em si, ele foi percebido isso, e esse veneno midiático diário foi lançado 400 vezes, 24 horas ao dia na cabeça de todas as pessoas, né? De tal modo que todo mundo acreditasse nisso, né? Em todas as classes, inclusive nas classes populares, não é? O que isso acontece? O que acontece com o princípio da igualdade, no caso, não é?
aliás, o que é que acontece com o ressentimento e a raiva justa que os excluídos sentem, né, por serem excluídos e injustiçados. Se eles não têm mais a demanda política da igualdade, que é racional, expressa racionalmente como uma demanda política, né? Quando você corta isso, você criminaliza isso, estigmatiza isso, né? Você tem apenas o quê? O ressentimento e a raiva em estado puro, não é? É ou não é? Né? Quem é que incorpora, representa o ressentimento e a raiva em estado puro entre nós? Jair Bolsonaro, ou não? Né? Claro. Né? Não é isso? Quem vota em Lula, a segunda opção é Bolsonaro. Né? Nas classes populares também. Não é isso? Ou seja, a Rede Globo e a Lava Jato, o golpe atual, foram muito mais canalhas do que todos os outros golpes anteriores. Não? Esse pessoal tem que pagar por isso um dia. Não? Eles reduziram a demanda, eles envenenaram a demanda pela igualdade social enquanto tal, para que ela jamais pudesse ser proferida com legitimidade entre nós. Não? Isso abriu espaço para o ódio puro, para a raiva pura, para o ressentimento puro, para o contexto de fascismo que a gente vive hoje. Não? Era um pouco isso, pessoal. Obrigadíssimo pela atenção de vocês. Bom, pessoal, antes de abrirmos o debate, Gessé, eu quero registrar a presença aqui de Fernando Mineiro, deputado estadual do PT do Rio Grande do Norte. Moacir Soares, diretor de comunicação da CTB-RN. E José Teixeira, representante da CUT-RN. Está sendo colocada uma lista. Está passando aí uma. Está passando uma. Está passando uma lista aí. Que nós, ao final do debate, nós vamos sortear 5 livros. Opa. Então, aquelas pessoas que não assinaram ainda. Ninguém assinou ainda. Alguém fugiu com a lista. Então, pessoal, eu quero primeiro agradecer a Gessé pela exposição, muito instigante, e colocar para vocês, como forma de debate, 10 intervenções de 3 minutos, né? E essas 10 intervenções seriam em 2 blocos de 5, ou então as 10 de uma vez. Eu prefiro 2 blocos de 5 para que você possa... 2 blocos de 5 pessoas, 3 minutos, eu acho suficiente para que a gente estabeleça o debate. Eu pediria às pessoas que se inscreverem, que sejam objetivas e façam perguntas, porque nós sabemos como é que funciona as nossas intervenções, né? A gente quer fazer uma segunda palestra, então eu pediria às pessoas que fossem fazer as perguntas, que fossem objetivas. É claro que a presença de Gessé aqui é muito boa e a gente tem essa carência de pessoas com esse nível de luta. Hoje você está na frente de luta, né? Pela democracia. Então, as pessoas podem se inscrever de imediato, e as pessoas vão se inscrevendo. Quero só lembrar que na terça-feira nós teremos o debate com a professora Tânia Bacelar, que será no Centro de Ciências Sociais Aplicadas, no auditório do NEPSA. E aqui na mesa nós temos à disposição esse adesivo para carro. As pessoas que quiserem colocar, ao término podem se dispor desses adesivos.
Já tem gente inscrita? Quem foi? Sim. A jovem que está aqui, por favor, 3 minutos. É porque está sendo filmada, você vai ser conhecida por milhares de pessoas, inclusive na China. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Juliette de Abreu, eu sou advogada e atualmente vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Minha pergunta, eu queria agradecer pela sua fala. Eu tenho pesquisado sobre isso, sobre a questão das instituições. E aí minha pergunta, você é formada em Direito, né? E aí minha pergunta não vai diretamente ao que você falou, mas no sentido da sua pós-graduação ter sido em Ciências Sociais. Eu pretendo fazer após aqui em Gestão de Política Pública e, assim, a dificuldade que a gente enfrenta, eu fazendo especialização em Direito Administrativo, e a dificuldade que a gente enfrenta no âmbito do direito com os nossos colegas, advogados, enfim. Eu queria saber... Porque, assim, se na época da pós-graduação você pensou, poxa, devo seguir no direito, seguir na mesma linha, ou se você sempre pensou, não, vou para Ciências Sociais, porque eu sei que é essa área que vai me fazer melhor, e se você ouviu muitas críticas ao fato de você não seguir na área do direito, que é a área super renomada, enfim, o status social de estar nesse ambiente. Obrigada. Quem foi o segundo inscrito? Geraldo Magela. Professor Geraldo Magela. Geraldo, que está gravando. Está gravando, Geraldo. Se você falar dele, ninguém vai escutar, não. O pessoal lá da China não vai. Cadê a frequência? Eternizar sua alma, Geraldo. Igual Oscar Wilde aqui, ó. Sua beleza eterna. Professor Gessé. Como vai? O professor Gessé é uma figura aqui da terra, não é? Sua mãezinha está aqui. Ele sempre está aqui circulando com a gente, já trabalhou lá no nosso programa de pós-graduação. Mas eu vou direto. Eu me preocupo com a questão do Estado. A esquerda tem o controle, um certo tempo, do Estado. No exemplo agora, o presidente Lula, o presidente Dilma e os grupos de esquerda, de uma forma ou de outra, estiveram administrando essa grande estrutura no Brasil, que você faz agora uma crítica muito procedente, não é? Que se desvia, não é, para o Estado toda a responsabilidade do caos de comando que historicamente o Brasil sofre, especialmente as classes populares. Então a minha pergunta é: o que fazer do Estado? Voltando à esquerda, um dia esse Estado continua-se um discurso liberal? É isso mesmo? A democracia, o liberalismo, nada. Se assaltava, por exemplo, as lojas e os palácios. É isso mesmo? É dessa forma que se deve tratar. Então, até que se caiu, lá não tem mais nada o que fazer e agora a gente vai embora? A preocupação, então, com o Estado. Procede suas críticas, e eu concordo absolutamente com isso, o elemento central, o elemento da escravidão, das relações de trabalho que se produziu no Brasil, e quando se pega isso, o que se faz, o que se fará do Estado daqui para frente? A mesma coisa que se fez? Obrigado. Gustavo. Se tivesse mais um Gustavo na plateia, como é que vai? Mas só um tem uma pergunta, né? Aqui tem a pergunta do ex-vereador do PT. Quem é o próximo? Depois de Gustavo, quem é? Ion. Ion, já, por favor, se aproxime, porque... Cadê ele? Ah, tá ali. Boa tarde, professor Wellington. Boa tarde, professor Gessé. Eu tenho duas questões bem breves. Uma, como é que a gente nós cidadãos, podemos fazer para quebrar essa blindagem que a Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato têm? Como fazer? E outra indagação, assim, a questão, porque uma coisa que eu vejo que me incomoda muito é servidores públicos, principalmente os mais altos, pregarem privatizações, Estado mínimo. Como se houver isso, essa questão dessa hipocrisia do servidor pregar Estado mínimo, mas querer manter os
privilégios. Aí a gente fecha esse bloco. Professor Jessé, professor Wellington, minha pergunta ela vai no sentido de aprofundar um pouco dessa percepção que o senhor trouxe aqui para nós, desse traço marcante da nossa sociedade, que é a exclusão dos mais pobres, essa herança escravocrata que a gente tem, que parece que não tem remédio. E que a esquerda sempre teve uma atuação tanto quanto superficial na superação disso tudo. Então, a pergunta que eu queria lhe colocar é: o que fazer? O que é que deve estar na agenda da esquerda para a emancipação do nosso povo? Porque eu acho que essa realmente é a questão central, que a gente tem que furar realmente esse abscesso aí. Ou melhor dizendo, a gente tem que abrir as portas para que haja uma participação popular que seja realmente protagonista. Tiago. Aí você responde. Tá. Olá, Tiago, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu faço pós-doutorado aqui em Educação, mas tenho uma ampla formação em História. E sou leitor de Norbert Elias. E eu percebo que o senhor participou de uma obra pioneira que é o dossiê de Norbert Elias. E a minha questão é teórica mesmo, na elaboração do seu trabalho. Você trabalha com a longa duração, né? Coisa que não é mais do métier de muitos historiadores, trabalhar com a longa duração. E a pergunta é: como é que o conceito de hábitos entra e influencia o senhor na elaboração desse trabalho? A questão é teórica dentro do conceito de hábitos em Norbert Elias. Você responde. Duas questões são, quer dizer, a maior parte é política, mas tem duas questões que são, tem uma que é biográfica, não é isso? Veja bem, efetivamente, quando eu saí do direito para sociologia, foi um negócio assim, tipo, eu via, por exemplo, lá na UNB, inclusive era uma turma que tinha, veja bem, tinha Eugênio Aragão, tinha Joaquim Barbosa, tinha Raquel agora, que era Raquelzinha, era super, né? Era discreta e tal, e era super magrinha e tal. Enfim, tinha uma série de gente hoje que está aqui na vida política. E eu achava o que mais me enojava no meio jurídico era o servilismo, a bajulação e o puxa-saquismo e tal, né? Eu lembro tinha o Moreira Alves, na época ele era ministro do Supremo Tribunal e tal, e aí era um negócio assim, tipo, vinham 25 numa perna, 25 na outra perna, o cara mal subia a escada, né? Eu disse, meu Deus, isso deve ser uma coisa horrorosa você tá, né? Quer dizer, você não pode ter a opinião própria, a opinião do seu chefe. Eu ficava imaginando esse tipo de coisa, né? Então ele tive até oportunidades de um emprego com 22 anos, né, que eu iria ganhar muito, muito mais, né? Enfim, mas eu achava que era uma vida que não valeria a pena e tal. Eu acho que eu fiz certo nessa época. Mas ao mesmo tempo, veja bem, os meus amigos hoje, a maior parte dos melhores amigos que eu tenho hoje na luta política, inclusive, são juristas. Entende? Não? Ou seja, de algum modo é possível, muitos conseguiram, etc. Né? Entende? Então não acho que seja uma. Você não precisa seguir o meu caminho. Né? Entende? Estado, o que fazer? Exatamente isso, né? Ou seja, o que a esquerda nunca refletiu sobre foi em que estado eu vou exercer, né? Eu vou montar esse meu programa. Outra questão que a esquerda nunca pensou foi em que sociedade, né? Entende? Né? Ou seja, se você não responde nem uma coisa nem outra, obviamente você não tem planejamento nenhum, né? Não, você não sabe o que você está fazendo, né? Você fica boiando sem direção ao sabor das correntes da conjuntura e tal, né?
Foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu com o PT. Não tinha planejamento claro, não sabia o que fazer, foi ingênuo, aparelhou os inimigos. Claro, você não vai... Você imagina que a eleição para PGR deve ser respeitada como a de um conselho sindical da CUT, entende? Obviamente, Claro, você não sabe o que é o Estado, você não tem a menor ideia, não é isso? Quer dizer, e você acha que a Rede Globo é sua TV? Pronto, aí fica difícil. Demorou muito tempo até, Se você acha essas duas coisas, demorou muito tempo até no poder, entende? Porque é claro que você pode entrar, é claro que você tem que fazer compromissos de classe, Eu teria feito a carta aos brasileiros, com qualquer coisa que seja. Diga aos bancos o que eu devo querer ver aí, e assinava e tal. Claro, porque você não esquece, senão você não teria nem sido eleito, se você foi derrubado. Agora imagine um contexto desse, Você sequer teria a oportunidade. Agora, no poder, com a caneta, não é isso? Você não ter feito nada para endurecer o pescoço contra seus inimigos e achar que os seus inimigos eram seus amigos, é muita ingenuidade, mas é uma ingenuidade que tem a ver com isso que a gente estava discutindo aqui, Entende? Porque o político também trabalha com ideias que são feitas pelos outros, por intelectuais, quase sempre, a não ser que seja um Lenin, não sei o que, não é isso? Agora, quando você trabalha com essas ideias que vão escravizar você, quer dizer, como é que você vai montar, uma alternativa a isso e tal, obviamente eu acho que quer dizer, se montou um Estado agora que vai ser muito difícil, enfim, você detoná-lo de fora para dentro, está muito pior agora do que jamais esteve, A privatização, o Estado mínimo é exato, quer dizer, no fundo, essas mesmas ideias, é por conta disso que eu tenho sempre que voltar a esse tema, Isso tudo tem a ver com ideias. Se a gente não percebe isso, aí é que não vai acontecer nada, Quando você diz o que é, quer dizer, o cidadão completamente imbecilizado, é quando ele faz o quê? Olha, a Petrobras, que é a base, seria a base para uma matriz econômica autônoma, Foi o grande projeto do PT, externo e tal, para como um planejamento, Porque é comandada por políticos corruptos, não é isso? A gente tem que entregar logo para os estrangeiros que são gente honesta e boa, não é isso? É isso, claro. Esses caras diziam também que os americanos são o povo mais honesto do mundo, Quem entende isso, quer dizer, essas falcatruas do capitalismo financeiro americano, pessoal, de ficar fazendo maquiagem de balanço de empresa, de países, enganar os próprios clientes, não é isso? Criar paraíso fiscal para lavar dinheiro e mandar o excedente produtivo todo para o mercado americano. Isso aí, pessoal, foi um brasileiro cordial que chegou lá e inoculou esse negócio, esse veneno nessas almas tão puras, Porque os liberais brasileiros acreditam isso, que os Estados Unidos são um paraíso na Terra, É melhor entregar as nossas empresas a eles, porque eles são melhores mesmo, são mais inteligentes, são mais operosos, honestos, tal, não é isso? Isso é dito, Abra Raimundo Fauro, ele diz isso. Abra Sérgio Buarque, ele diz isso. Abra Fernando Henrique Cardoso, ele diz isso. Abra Roberto da Mata, ele diz isso, O que fazer? Essa questão é difícil, Aquela coisa mágica, aquela pergunta de 100 milhões de dólares, O que é que eu faço agora, E agora, já aconteceu, mas daqui para frente, Mas aí, eu acho que tem um ponto, mais uma vez ainda, Tudo tem a ver com a oportunidade da gente se assenhorar no pensamento, no conceito da realidade, Eu acho extremamente importante a gente perceber, por exemplo, o que foi que a Lava Jato e a Globo realmente fizeram. Foi muito pior do que a gente costuma imaginar,
essa criminalização da noção de igualdade social, isso é um crime absurdo, né? Entende? Você no fundo pega a grande conquista do Ocidente, né? A grande conquista do Ocidente é a percepção, né? Da possibilidade de você ter aprendizados coletivos baseados na reflexão. Do que isso? Não tem nada mais importante do que isso, né? E você aí abortar esse processo, você torná-lo, né, impossível de ser realizado, né? Quer dizer, por exemplo, uma crítica à Rede Globo tem que ser encaminhada nesse sentido, né? Ou seja, se você não tem opiniões plurais, o que você tem é contrafação, manipulação, etc. Né? Entende? Quer dizer, você tem que dizer de quem é a culpa de Bolsonaro agora. Você tem que dizer quem é a culpa de ter ódio e tal agora. Não é isso? Não é isso? Porque os programas da Globo estão perguntando às pessoas agora por que é que os poderes estão estáveis. Você tem que dizer, foi vocês que montaram isso. Né? Claro, né? E tal. Quer dizer, eu acho que um diagnóstico acurado sobre o que está acontecendo é o ponto inicial, né? Entende? Quer dizer, e aí uma percepção a partir dessa questão, não é isso? E uma reconstrução de um instante novo, que é difícil, né? Por exemplo, eu estou morando em São Paulo agora e me convidaram, quer dizer, tem um movimento sobre, quer dizer, enfim, de vários agora de esquerda e tudo para. E o que o pessoal está pensando fazer de novo é um plano econômico alternativo, né? É uma piada isso, né? Entende? Né? É incrível o negócio. Você faz a mesma coisa sempre, né? Como se isso fosse, né? De per si, né? Refazer essa história. Então eu acho que a gente tem que pensar, antes de tudo, de forma diferente, né? Com critérios distintos e segundo uma hierarquia que não é a mesma que a gente pensava antes. A gente tem que aprender a pensar de repente, não é isso? Quer dizer, talvez efetivamente pela primeira vez como nação, como sociedade e tal, né? Esse me parece ser o ponto principal. E nele, obviamente, não tem fórmula mágica, né? É isso, quer dizer, isso seria exatamente o que não deve ser feito, né? O conceito de hábitos, que é uma questão bem acadêmica, né? Às vezes até eu estou tanto na política agora que quando vem essas questões acadêmicas é estranho, né? Tem que retirar isso de algum outro lugar da cabeça, né? O hábitos, veja bem, eu uso obviamente a noção de hábitos muito mais no sentido bourdieusiano, mas quer dizer que iria ser muito complicado a gente tocar nisso agora, mas nesse livro, né, o Elias é extremamente importante para mim. Nesse livro, 2 pensadores são importantes para mim, 2 pensadores, enfim, das ciências sociais internacionais e não brasileiras, que são exatamente Norbert Elias por um lado e Habermas por outro, né? Por conta do tema da esfera pública e da esfera pública dominada pelo dinheiro, no nosso caso. Qual é a diferença? Porque, veja bem, o desafio que eu me vi contraposto nesse livro foi o quê? Foi como eu estava sendo forçado a explicar as grandes linhas do desenvolvimento brasileiro como um todo, né? E aí o que foi que eu pensei? Ora, essa leitura, a gente só tem no fundo uma leitura, né? Uma leitura que é hegemônica, não é isso? Essa que Gilberto Freire cria, mas que a versão importante é Sérgio Buarque e Raimundo Fauro e tal, que é essa coisa vem de Portugal, a grande questão é corrupção, está no Estado, esse blá blá blá, não é isso? Essa leitura ela chegou a ser tão hegemônica entre nós, por quê? Ora, porque ela responde ao modo das grandes religiões, aquilo que todas as pessoas têm são desafiadas a responder. Todos os indivíduos e todas as sociedades são desafiadas a responder. Que questões são essas? De onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós
Provavelmente vamos. Né? Todas as grandes religiões, para angariar fiéis, tinham que responder essas questões. Né? Isso é tão importante para os seres humanos como um prato de comida. Se a gente não percebe isso, a gente não entende nada do mundo nem da vida. Né? Não é isso? A gente precisa disso. Né? E tanto que a gente aceita, inclusive, a explicação mais abstrusa, como essa que a gente aceitou. Né? Entende? Por quê? Porque ela respondeu a isso. Né? A única resposta, a única interpretação totalizante que nós temos, a gente tem 1000 outras, né? Não é isso? Mas a única totalizante que nós temos é essa. Né? E aí eu me vi contraposto ao desafio de quê? Tentar mostrar isso, tudo tem a ver com essa noção de transmissão cultural via DNA, via sangue, etc. E tal, quer dizer, você pega a coisa do senso comum, né? E envenena o seu aporte científico a partir delas, todo o pressuposto é de senso comum, não é isso? E dá uma aparência de cientificidade aos conceitos. Foi isso que esse pessoal fez. E aí eu me vi contraposto a qual desafio? Ora, mostrar que todas as coisas que acontecem aqui têm a ver com ou a processos de aprendizado ou a ausência de processos de aprendizado pelo método comparativo, que é assim que se deve explicar a história humana, né? A gente age de um modo, é porque a gente não aprendeu como se age de um modo melhor. Não é isso? Né? Cerceamento de processo de aprendizado coletivo. É assim que a história funciona. E eu usei Habermas, né, por um lado, para isso, para mostrar o quê? Como a classe média entre nós é imbecilizada, porque ela não é imbecilizada num país como a Alemanha. Né? Ela não é imbecilizada na Escandinávia. Né? Entende? Quer dizer, como é que você consegue construir uma classe média de imbecis? Né? E depois uma sociedade inteira. Isso é uma questão. Né? Como isso se monta? Né? Quer dizer, Habermas me ajudou nisso. Né? Elias foi extremamente importante para mostrar o quê? Como a escravidão se mantém entre nós, né? E por que nós somos filhos dela. E o que é que significa ser filho da escravidão, né? E Elias, né, é o cara que ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar que o aprendizado democrático efetivo, que a gente chama de a grande fonte moral do Ocidente, ele acontece na Europa só. Não é nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Os Estados Unidos é um país quase tão canalha como o Brasil. Né? Mais ainda, porque é muito, muito rico. Né? Teria tudo para ser. Né? Quer dizer, mas nos Estados Unidos, com a riqueza que tem, você tem uma miséria comparável à que a gente tem aqui em vários lugares, nas grandes cidades americanas, por exemplo. Né? Não é isso? Um país onde a criminalidade é alta, a violência é alta. Não é isso? Por que isso acontece? Porque é um país que teve, em grande medida, uma influência escravocrata muito grande. Né? E por que a ausência ou a presença da influência da escravidão é tão importante? No raciocínio de Elias, a Europa democrática começa quando ela rompe com a escravidão do mundo antigo. Né? Por que esse rompimento é tão importante? Ora, porque porque o escravo é o não gente. Né? Todo racismo, e racismo não é só de raça. Isso é uma coisa que complica e atrapalha o pensamento. Racismo é toda vez quando você traça uma distinção ontológica entre gente e não gente. Não é isso? Né? Quando você considera não gente, né, é coisa. Né? Então você não se condói com a dor e com o sofrimento do outro. Se você não se condói com a dor e o sofrimento do outro, você não aprende moralmente, né, a sentir a dor que o outro sente como se dor sua pudesse ser. Né? A escravidão impede esse processo de aprendizado. Né? Se você não tem esse processo de aprendizado, você não tem, né, uma entronização de uma dimensão moral dentro de você, que Freud chamaria de superego, não é isso? Que vai causar vergonha, remorso, etc. Toda vez que você é um canalha, não é isso? Não? Nas sociedades escravocratas você pode ser canalha sem remorso. Basicamente é isso, né? Que é o que a nossa classe média é. Né?
Né? Existe uma matança indiscriminada de pobres entre nós. 60 mil pobres são mortos nas grandes cidades brasileiras. Né? A maior parte pela polícia, não é culpa da polícia. A polícia não faria isso se não fosse aplaudido pela classe média e pela elite. Né? Mata-se, como houve aqui no Rio Grande do Norte, matança de inocentes nas prisões. Né? Ninguém se incomodou, muita gente aplaudiu. Né? Pessoas indefesas, algumas sem nenhuma culpa. Não é isso? Né? Ou seja, não importa. Não importa. Você não sente remorso, não sente vergonha disso. Né? Né? O que Elias mostra no princípio da civilização é exatamente isso. Né? Quando você rompe isso, mesmo que seja alguém que seja menos do que você socialmente, você começa a sentir a alteridade. Né? Não é isso? E aí o sentimento, a sensibilidade, a dor do outro passa a poder ser representada na sua consciência. Se você tem isso, você tem um caminho para a democracia. Né? Se você não tem isso, você tem o Brasil. Não? Pessoal, então vamos aqui fazer o Gessé vai a última pergunta. Já na última pergunta a lista de assinaturas está chegando aqui. Até às 20 horas a gente vai resolver esse problema. Mas ela está vindo até aqui para a gente proceder o sorteio, e o companheiro Gessé vai autografar o livro, né? E eu pediria às pessoas, assim que nós encerrarmos, para se organizar a fila da assinatura dos autógrafos. Como o espaço é pequeno, vocês estão vendo aqui, né? Para a gente se organizar direitinho, para que seja rápido, célere, porque o companheiro também tem as questões familiares. Ele veio visitar a mãe, ele não pode ficar aqui sábado e domingo fazendo autógrafo dos livros. Então, vamos lá. É uma questão do meu amigo Hugo Manso, que, enfim, nós estudamos vários anos juntos. A crítica, ele quer saber da crítica do, por exemplo, onde eu ponho o Caio Prado Júnior, que é enfim. O que eu desse contexto. Pronto? Alô? Dentro desse contexto, quem estava falando aqui das leituras hegemônicas, a gente tem não só a obra do Caio Prado, obra do Florestan Fernandes, obra do Celso Furtado, né? São contribuições são contribuições geniais a respeito disso, a respeito do tema que a gente estava discutindo aqui. Mas elas todas, né, são contribuições parciais. Né? O que é que eu quero dizer isso? Não reconstrói o Brasil em modo totalizador. Né? No caso do Caio Prado, tem muito a noção de que, por exemplo, não é a forma dependente da inserção econômica do Brasil no mundo que vai explicar a singularidade brasileira. Né? Apenas. Não é isso? Você tem o quê? Você tem aí uma hierarquia moral, etc., que é compartilhada pelo capitalismo como um todo. Né? Existem valores morais, e eles são extremamente importantes, né? Não entende nada de importante na vida. Né? E essa resposta não é dada de modo convincente, daí as pessoas usarem esse tema dessa herança portuguesa. A mesma coisa acontece com Celso Furtado, que faz uma crítica extremamente interessante, as trocas desiguais, né, entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, etc. Mas como você não constrói, né, em nenhum desses pensadores, apesar de suas preciosas contribuições parciais a questões parciais, como você não reconstrói a totalidade, né? O patrimonialismo, por exemplo, entra por todos os poros e por todas as lacunas. Não? Ou seja, você não... Há que se... E esse foi a partir de uma das observações, um dos pontos de partida de eu ter tentado montar nesse livro a reconstrução de uma perspectiva histórica. Né?
porque eu vi. Ou você reconstrói tudo e tenta explicar todos os fatos importantes, claro, porque você nunca explica tudo, obviamente, a realidade é muito multifacetada, mas desde que você saiba procurar o essencial, não é isso? Você está explicando o essencial, portanto, né? Esse foi o meu desafio, é de reconstruir ponto a ponto, e eu digo isso no livro, né? Esse livro foi construído sob a forma de uma resposta ponto a ponto a raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda, né? Se ele diz que a gente vem de Portugal, eu digo que ele vem da escravidão. Né? Se ele acha que as ideias são importadas para parar, que é essa questão, eu acho que é porque elas são construídas de um outro modo aqui, servem para um outro modo, etc, etc. Né? Exatamente para tentar, né? Contrapor, né? Quer dizer, dotar a visão crítica de esquerda do Brasil, não é isso? De uma contraposição totalizadora, ponto a ponto, né? Em relação, porque Sérgio Buarque não é 1936, Sérgio Buarque é Brasil 2017, né? Sérgio Buarque é Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Sem Sérgio Buarque não existiria Sérgio Moro, né? Entende? Quer dizer, não é a pessoa, obviamente, né? Entende isso? Quer dizer, para dizer bem a verdade, pouco me importa, entende? As pessoas têm muito negócio assim, tal, mas você está sendo injusto, está pegando muito pesado, né? Quer dizer, eu não estou pensando na pessoa, Sérgio Buarque, ou Raimundo Fauro, que era um cara, inclusive, que eu admirava muito, né? Como presidente da OAB, ele foi um cara extremamente importante aqui na luta pela redemocratização. Eu não estou pensando nas pessoas, estou pensando nas ideias, né? Nesse caso, as ideias é que importam. Por que as ideias importam? Porque as ideias que vão deixar as pessoas na miséria, vão legitimar o desemprego, a exclusão, que nos vão fazer cegos, são as ideias que fazem isso, né? Então é por conta disso que essas ideias são dignas de crítica, né? E a pós-verdade? Então eu vou dar uma pós-resposta. A questão aqui é sobre quando eu falei essa questão de que a desigualdade foi, ou seja, que a demanda pela igualdade foi desqualificada. Resta um retorno à igualdade de Hobbes como narrativa? Não, exatamente. Quer dizer, Hobbes a gente já tem, foi o que ele conseguiu, foi o que se conseguiu, né? Quer dizer, o que eu acho é exatamente que a gente perceba o que houve com a demanda da igualdade, né? Nós todos estamos, quer dizer, estamos percebendo isso, né? Esse é o ponto. Está se sentindo mal, não, né? Não. Tá. Tô tranquilo, tá bom. Claro, eu fico preocupado com a minha linda. Até gostando. Né? Eu acho que a gente tem que, quer dizer, obviamente a demanda está aí, né? Ela precisa ser recuperada, né? E tal. O que eu acho importante é que a gente tenha uma noção e uma compreensão dessas linguagens morais que habita a gente, que nós habitamos, estão dentro da gente, e muitas vezes a gente não percebe, né? Porque a gente fica vendo os fatos, as consequências, né? E tal. Eu acho que é importante eu acho que isso é que vai dotar a nossa reação de maior, vai aumentar a potência, a força, etc. A gente sabe exatamente o que é que a gente está lutando, qual é a doença, né? O que foi que aconteceu? Enfiaram uma faca na gente, né? Essa faca cortou o quê? Né? Se a gente não sabe o que essa faca cortou, a gente vai costurar o quê? Entende? Não? Bom, o jeitinho que pega. Registramos também a presença de Carlos Araújo, presidente da Associação dos Juristas Potiguares pela Democracia e Cidadania. Companheiro Júnior Souto, presidente estadual do PT.
e Antenor Roberto, presidente estadual do PCdoB. Bom, eu vou encher linguiça enquanto a lista chega aqui. Linguiça de Caicó, ótimo. Bom, pessoal, só lembrando que nós vamos ter o sorteio, né? Que vai ser um sorteio extremamente tecnológico, né? Vocês vão ver. E na terça-feira nós convidamos vocês a participarem do evento com a professora Tânia Bacelar. Na ocasião nós vamos fazer uma homenagem à professora Tânia pelo histórico de vida, pela luta em defesa das demandas do Nordeste, né? Será aqui no auditório do NEPSA, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. E também no dia 25, que vai ser a abertura da Cientec. Sim, vai ser 9h30 da manhã. E no dia 25, nós faremos, na abertura da Cientec, um debate com o professor João Emanuel e a professora Maria Livramento sobre a questão da ciência no Rio Grande do Norte e os efeitos danosos que a política desses golpistas está incorrendo sobre nossa pesquisa, sobre tudo. Só para informar vocês, o orçamento da UFRN desse ano, em termos de custeio, chegou a 85%. Então, 15% continuam sendo bloqueados. E o orçamento de capital ficou em 60%. Então, já estamos em outubro, não haverá mais, provavelmente, mais nenhuma liberação. Estamos tentando ainda, a bancada do Rio Grande do Norte está tentando ainda fechar os 100% de custeio, mas vocês já imaginam a questão da emenda constitucional 95, o impacto que ela já está tendo sobre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Todos os programas estão tendo seus recursos diminuídos, todas as ações da universidade, e obviamente que no ano que vem nós teremos, com certeza, piores indicadores do que esse ano, até porque essa redução será cada vez mais drástica e também apontando para 20 anos de disputas orçamentárias internas entre os entes federados. Então, vocês já percebam que nos próximos 20 anos, se nós não tomarmos nenhuma posição, não fizermos qualquer coisa contra isso, ficaremos à míngua e teremos que lutar muito para reverter esse quadro. Bosco vai assinar a lista. É o último que... Bosco. Bosco ganhou o livro? Ganhou um livro e vai assinar a lista. Incrível. E foi o primeiro a chegar aqui. Ele ganhou? Nós tivemos aqui 180 pessoas que se inscreveram e o 190 pessoas já sendo informadas aqui. Então, o Gessé vai dizer um número de 0 a 190, Gessé. Bota. E de 0 a 190. 18, olha aí. Tecnologia de última geração. Edna Maria Furtado. Mas olha só. Aqui. O professor Geraldo Magela, por favor, diga um número de 0 a 190 menos 18. Fábio Henrique Lima de Almeida. Fábio Henrique Lima de Almeida. Não. Não tá não, deixa tá bom, mas peraí. Fábio Henrique de Almeida, está aí? Foi embora. Então vamos... Alex, por favor, de 0 a 190, menos o seu. 65, vamos ver. Fátima Maria B. de Moraes.